aos Romanos, capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, são dois versículos, mas são cruciais para o nosso entendimento do Evangelho de Deus. Essa carta de Paulo aos Romanos, nós temos realmente uma visão da carta por um todo. Esse texto que eu vou tentar explicar, expor aqui com a ajuda do Espírito Santo, ele é essencial, porque esses dois versículos, ele desdobra realmente alguns componentes reais daquilo que é a salvação que pertence a Deus. Então as palavras que Paulo emprega nesses dois versículos são de absoluta e essencial importância para nós, para compreendermos sobre a questão da salvação no Evangelho. E é por isso que vamos trabalhar um pouquinho mais aprofundado nesses dois versículos. Porque eu considero como duas palavras muito fortes do Evangelho, esses versículos. E se você entender, a partir do versículo 1, o que Paulo está falando sobre o Evangelho, você consegue compreender toda a carta. Né? E é importante, quando você olha assim, começa a analisar as palavras, você vê assim, Paulo, qual que é o motivo que Paulo tem para falar assim, eu não me envergonho do Evangelho? E quando ele fala isso, nós temos que lembrar onde ele está falando. Ele está falando em Roma, que é a capital, o centro do mundo. O local onde as pessoas se sentiam atraídas para ir. É como você pensar hoje no centro do mundo, do capitalismo, onde as pessoas querem estar, que é os Estados Unidos. A Roma era a capital, era onde atraía todas as pessoas. Porque tinha um grande sentido militar, era a cidade grande politicamente, grande socialmente. Todos iam para Roma. Roma, naquele momento, era a senhora do mundo. E no meio dessa sociedade, desse centro do mundo daquela época, Paulo falou assim, eu não me envergonho do Evangelho. Ele está falando assim, não importa onde vocês pedirem para mim pregar, eu vou pregar sobre o Evangelho. Ele estava pronto para falar sobre o Evangelho, não sobre outra coisa. Ele não se preocupava com o que ele iria ouvir. Ele nunca se envergonhou, né, de falar do Evangelho. O Evangelho era algo natural para ele. A palavra de Deus, o Evangelho, era algo natural. E nós sabemos, a palavra Evangelho significa boas novas. Boa notícia. São notícias alegres, são novas. E de longe é a mensagem mais maravilhosa e mais assombrosa que o homem pode ouvir. E é isso que hoje você ouve no Evangelho. É uma palavra maravilhosa, é uma palavra assombrosa, é uma palavra que faz com que você pare para ouvir. E as palavras de Cristo é o que vai falar sobre o Evangelho. Todo manuscrito, ele vai falar sobre o Evangelho de Cristo. Ele está falando
embora tenha realmente dito isso, pois não me envergonho do Evangelho. Porque Paulo está deixando claro para nós o que é o Evangelho. Se você vê o versículo 1, ele disse do que se trata o Evangelho de Deus. De modo que quando ele volta a dizer Evangelho, nós nos lembramos que é o Evangelho de Deus. E no versículo 9 ele diz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. E ele está especificando, é o Evangelho do Filho de Deus, do Filho eterno de Deus. E esta é a mensagem de Paulo. Essa é a mensagem que Paulo deixa claro. Essas são as boas novas da eternidade, de modo que ele não se envergonha, porque é o arauto da mensagem mais gloriosa, mais majestosa e mais emocionante que a humanidade já ouviu. E por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Por quê? Essas são perguntas que quando você estuda e você está lendo, quando Paulo fala, você tem a curiosidade. Por quê? Por qual motivo? É o motivo apresentado por essas pessoas de hoje? Pelo Evangelho contemporâneo de hoje? Eu fiz essa reflexão. E gostaria que você fizesse essa reflexão também. Qual que é o motivo de Paulo não se envergonhar do Evangelho? É o meio de salvação. É o meio, é o poder de Deus para a salvação. É real, a salvação é a palavra do Novo Testamento. E você pode notar ela aparecer várias vezes. É a grande palavra, é o alicerce. Está na carta em Hebreus, está nas cartas de Pedro, está em toda parte. Então, o que significa? Você já se aprofundou a respeito disso? Se você pegar só o dicionário e consultar, ele significa segurança, significa cura, significa saúde, significa salvo de alguma coisa ou para alguma coisa. Em vários lugares do Novo Testamento fala a respeito disso. O que tem que ficar claro para mim e para você, irmãos, que o Evangelho não é uma nova ideia. O Evangelho não é uma nova ideia, uma nova filosofia. Não é. E o Evangelho que é pregado hoje é um Evangelho filosófico. Um Evangelho que apresenta uma nova ideia para você, principalmente por causa dos coaches. Apresenta um novo modo de vida. E quando eu falo um novo modo de vida, não é pela transformação do Espírito Santo, mas pela transformação de uma religião. Se você quer ser cristão, você tem que seguir algumas regras básicas que é dito dentro de uma denominação. Aí você pode escolher a denominação que melhor lhe agrade, melhor lhe encaixe o seu pensamento e segue essa filosofia, essa nova ideia de vida. O que o apóstolo Paulo está falando deixa claro que ele não está tratando aqui de meras ideias, que podem ser muito interessantes e muito absorventes. Sim. Eu queria que uma família se dê bem, que ela encontre a paz dentro da casa dela, que ela consiga conviver harmonicamente entre pais, filhos e outros parentes na sociedade, é absorvente. As pessoas absorvem bem essa situação, essa ideia. E elas vão atrás disso. Só que fica claro que a mensagem de Paulo não é isso. A mensagem de Paulo é sobre uma salvação, uma libertação, saúde, integralidade. E ele gosta muito de expressar-se dessa forma. Ele põe o evangelho em contraste com toda a tragédia do mundo grego.
nós sabemos, a cultura grega tinha vindo para Roma muitos anos antes da chegada de Paulo naquela cidade. A grande tragédia dessa cultura era que, conquanto fosse muito elevada no sentido intelectual, não levava o interessado a parte alguma. E essa cultura de hoje, contemporânea, é da mesma forma. Apesar de ser elevada, como os muitos querem mostrar, no sentido intelectual, no sentido de conhecimento, ela não leva o interessado a parte alguma. E nós estamos falando do Evangelho. Não estou aqui para desacreditar a filosofia, essas ideias dessas pessoas, mas a tragédia é que ela tende a começar e a terminar meramente com ideias. Só ideias. Não é Evangelho. Não é o Evangelho de Deus. Eu sei, eu concordo, pode ser sumamente interessante e até intrigante. Você tem esta ou aquela teoria, você joga com termos e conceitos, mas a pergunta que fica, e a pergunta é, no fim você está algo diferente? Naquela época, a tragédia era que, embora aquele florescente período da filosofia grega tivesse vindo e passado, o mundo grego permanecia no pecado, na miséria e na infelicidade. Essa mensagem contemporânea, da mesma maneira, faz com que as pessoas permaneçam no pecado. E quando eu falo na miséria e na infelicidade, é aquilo que o pecado causa na vida do ser humano. Porque a filosofia e o evangelho contemporâneo de hoje, ele só joga com ideias. Só joga com ideias. Na época não salvava e hoje não salva. Na época não libertava e hoje não liberta. Tanto que eles precisam fazer culto de libertação. Criaram até culto para isso. Porque o evangelho pregado não liberta. Por isso o apóstolo Paulo diz que não se envergonha da sua mensagem, porque essa mensagem é salvação. Não é mera conversa ou mero filosofar, mero ideias. Não é alguma nova ideia dele que ele esteja contrapondo a outras. Nada disso. É salvação e, portanto, ele não se envergonha dela. Mas, obviamente, é importante que eu e vocês prestemos atenção no termo, no seu pleno conteúdo. Muitas vezes a palavra salvação ou a expressão ser salvo é empregada muito inadequadamente. Às vezes alguns, quando a empregam, só se referem a uma pequena parte dela, quando a impressão de que essa pequena parte é a totalidade dele. Isso certamente é um grande erro e muito mal. E um erro muito grave. O apóstolo gloria-se nesta grande palavra. E eu e você devemos entender algo da plenitude do conteúdo que ele coloca nela. O termo salvação realmente só pode ser bem entendido quando entendemos o ensino bíblico a respeito do homem. Quem é eu e você, que nós não somos vítimas de nada. Que nós não merecemos nada, não conheceremos o pleno conteúdo da salvação enquanto não sabemos como era o homem quando Deus o fez. Enquanto não soubermos o conceito de Deus sobre o homem como saiu das mãos de Deus e por ele foi colocado perfeito num paraíso terrestre. E em acréscimo a isso, para entendermos o real significado da salvação, precisamos entender também o que aconteceu com o homem em consequência da queda e em consequência do pecado. Porque se nós não entendermos o que significa a queda e o pecado, não teremos a mínima possibilidade de entender o que Paulo quer dizer com a salvação. Hoje, o que é pregado nas igrejas não demonstra a miséria do homem.
não demonstram. São cultos antropocêntricos, onde o homem parece que é a vítima. E tudo está acontecendo de ruim na vida dele porque está desajustado. E ele está lá para ajustar, para que as coisas comecem a dar certo. Nós não somos desajustados, nós somos pecadores, miseráveis, que pecou contra um Deus santo. E se não entendermos o que ele quer dizer com salvação, não entenderemos por que ele não se envergonha do evangelho que ele pregava. Porque se ufanava tanto dele, porque se gloriava nele e estava disposto a morrer por ele. Porque o evangelho era tão importante para que Paulo pudesse anunciar. E isso é que tentamos avaliar nesse grande termo salvação. Começamos com o homem nos primeiros capítulos de Gênesis. E é por isso que não se pode largar o livro de Gênesis, ou mais especificamente os 3 primeiros capítulos. Porque quando você não coloca essa condição, você diminui o termo da salvação. Em outras palavras, se você crê na doutrina e teoria da evolução, que diz que o homem é uma criatura que evolui do animal, que continua evoluindo e ainda não chegou na sua plena evolução, então quando nós continuamos evoluindo, não, você não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho não serve para você. Uma mera filosofia com novas ideias. Você realmente não tem ideia do que é uma doutrina da salvação. Você não saberá do que Paulo está falando na epístola aos Romanos. E quando eu falo isso, falo num sentido se a teoria da evolução fosse verdadeira. E se fosse verdadeira a teoria da evolução, o homem não precisaria de salvação. E é isso que, na realidade, a grande parte dos homens acredita, ou a maioria. E o pior não é aqueles que estão fora da igreja, abre e fecha aspas para isso, dentro da igreja. Eu estou tentando ser sucinto, irmãos, mas como é um tema um pouquinho mais profundo, talvez eu não consiga terminar hoje. Eu não queria pular algumas etapas para que a mensagem ficasse clara. Se você não compreender isso, você não vai compreender nem a carta de Paulo aos Romanos no sentido real. Não, a única forma de entender a salvação é ver o homem no jardim do Éden, perfeito, absolutamente relacionado com Deus, gozando, se alegrando do companheirismo e a comunhão de Deus, sem pecado, num estado de perfeita inocência. Mas depois se aprende que ele foi tentado e caiu. Cometeu aquele pecado que o levou a terríveis consequências. Deus havia dito, se comesse daquele fruto, morreria. E sabe qual que é o problema hoje? Que as pessoas acham que não morreu. Elas continuam acreditando na mensagem da serpente. Porque elas estão andando. Elas estão com os olhos abertos. Elas continuam se divertindo. Elas continuam vivendo. Se apoiando em muletos de uma religião. E não importa se é cristã, se é budismo ou o que é. Apoiando em muleto de filosofia. Se apoiando em muleto de, hoje, coachings, ensinando como você vai viver melhor, como você vai ganhar dinheiro, como você vai se aprofundar, como você vai sair desse lamaçal que você se encontra no momento, que no conceito deles é passageiro. Então, o que é salvação? Salvação é a libertação do homem das consequências da queda
e do pecado. A salvação é a libertação do homem das consequências da queda e do pecado. A nossa definição de salvação nunca deve ficar aquém disso. Deve incluir tudo isso e em toda a sua plenitude. Que significa então a salvação? E obviamente, em primeiro lugar, a salvação só pode significar que o homem é libertado do pecado. E como se dá isso? E aí nós vamos falar de uma tríplice libertação que há na salvação. Do jugo do pecado. Que primeiramente, acima de tudo, o homem precisa ser liberto da culpa do pecado. Cada um de nós nasceu num estado de culpa. E todos os nossos pecados produzem culpa à vista de Deus. E o que o apóstolo Paulo nos faz com essa ótima demonstração, com a sua tremenda argumentação, né? O apóstolo Paulo é maravilhoso na argumentação. Porque ele vai no versículo 18 do capítulo que nós estamos lendo, até o final do capítulo 3, e na verdade, até mesmo além desse ponto, e ele defende uma tese, ele consiste em demonstrar e estabelecer que cada um de nós é culpado perante Deus. Todos nós estamos condenados pela lei de Deus, somos pecadores culpados. Assim, a salvação, primeiramente e acima de tudo, é livramento dessa culpa. Estamos sob a ira de Deus, como fala no versículo 18, sobre a condenação da lei, e é preciso que alguma coisa seja feita sobre isso. Só que se as pessoas não têm entendimento do que é a ira de Deus, que talvez que nós vamos falar um pouco mais para frente, ela não tem compreensão da salvação. Porque o Deus apresentado, o Papai Noel do universo, que é só amor, que é só compreensão, como pode um Deus tão amoroso mandar alguém para o inferno eternamente sobre uma ira? É porque eles não têm a mínima noção do que aconteceu na cruz do Calvário. Então, somos pecadores culpados e a salvação, primeiramente e acima de tudo, é o livramento dessa culpa. Estamos sob a ira de Deus, sob a condenação da lei, e é preciso que alguma coisa seja feita sobre isso. E é necessário e é feito. Afirma o apóstolo Paulo nesta salvação. Por isso ele não se envergonha de pregá-la. Ela nos livra da culpa e da condenação do pecado. Livra-nos da lei de Deus que é contra nós e nos condena. Uma segunda necessidade, nesse sentido, é de que também sejamos libertos do poder do pecado. Pois o nosso problema não é só que somos culpados. Outro problema é que todos nós somos escravos do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. Estamos sob o seu domínio. Estamos sob o domínio de Satanás. No Éden, o homem perdeu a sua liberdade. No Éden, o homem perdeu a sua liberdade. Ele era livre antes de dar ouvidos a Satanás. Porém, desde o momento em que lhe deu ouvidos, perdeu a sua liberdade. E o que eu vejo hoje, que essa liberdade se tornou um Deus. O Deus do livre-arbítrio hoje. E as pessoas confundem o livre-arbítrio com a liberdade de agência, com a liberdade de agir. E criaram-se um Deus, o Deus livre-arbítrio. Esse Deus livre-arbítrio é tão poderoso quanto Deus, apesar deles não concordarem. Mas é tão porque depende tanto de você, porque se você não fizer nada, se você não fizer nada, Deus não tem nem como fazer. As pessoas que pensam assim, infelizmente, é filho do diabo. O diabo continua influenciando na vida delas, para que elas continuem com isso, presa a esse pensamento de que elas são livres, que elas não são escravas de nada. Ou você é escravo de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, ou você é escravo do diabo, do pecado. Fora de Cristo somos escravos do pecado. Então você não é livre de nada.
Esse seu livre-arbítrio não serve para te livrar do pecado. Se ele serve para te livrar do pecado, ele é o seu Deus. Se você divide a glória do seu livre-arbítrio com Cristo, Jesus morreu na cruz, agora depende da sua decisão, me perdoe. Essa dicotomia da salvação, ela atrapalha você enxergar realmente o que foi feito, o que é a salvação. Porque você não entendeu o que aconteceu no Éden. No momento que o homem deu ouvido para Satanás, ele perdeu a sua liberdade, já não é livre, é servo do Deus deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 2. Esse é o homem, sob o domínio, sobre o poder, a escravidão e a tirania do pecado. Todos os nossos problemas estão porque nós somos escravos do pecado. O poder do pecado não conhecemos todos nós. Você não sabe o que é esse poder? E nós precisamos ser libertos dele. E isso não acontece num culto de libertação, meus irmãos. Isso acontece com o anúncio do Evangelho de Deus. Quando você compreendeu o Evangelho de Deus, você vai perceber que você foi liberto do pecado. Que não há mais condenação. Em consequência da queda, ele próprio se colocou ali e não pode desvencilhar-se. Essa salvação garante, Paulo, liberta o homem do poder do pecado, como também da culpa. Liberta do poder do pecado e também da culpa. O apóstolo começa a tratar disso no versículo 12 do capítulo 5 e ele continua indo até o fim do capítulo 6. E de fato faz também nos capítulos 7 e no capítulo 8 da carta aos Romanos. Mostrando como esse mesmo Evangelho nos livra do poder, bem como da culpa do pecado. Mas nós vamos para uma terceira realidade, a corrupção do pecado. A corrupção do pecado. E a maioria das vezes, meus irmãos, você pode notar que as pessoas se esquecem disso, da corrupção do pecado. É só você ver uma declaração básica de fé, ou um credo doutrinário elaborado por várias entidades religiosas. Veja se você encontra esse terceiro aspecto. Veja como ele é omitido nas pregações. Falam da culpa, do poder, mas omitem a corrupção. E eu e você sabemos de muitas maneiras que há de mais terrível quanto ao pecado é a sua corrupção. Como ele vai degradar tudo. A corrupção é o pecado na natureza. Cada parte de nós está corrompida. Cada parte de nós está corrompida. Se você entender que cada parte sua está corrompida, você vai entender o que é a liberdade que você perdeu. O apóstolo Pedro refere-se a isso na sua segunda carta, no capítulo 1, lá no versículo 4, onde ele fala que em havermos nós escapado da corrupção, que pela concupiscência ou pelos nossos desejos que nós temos no mundo. E a corrupção não está só no mundo, está em nós também. O que eu quero dizer é que, além das tentações que me vêm de fora, a minha própria natureza é perversa e tendente ao mal. A minha própria natureza é perversa e tendente ao mal. Quando você compreende isso, você vai ver o poder da salvação, o poder do Evangelho, o porquê Paulo não se envergonha. Paulo fala, mas vejo nos meus membros outra lei,
Paulo vai dizer-nos no capítulo 7 de Romanos que ele é impuro, minha propensão é para o mal, eu sou perverso. Há algo em mim que me arrasta para baixo, mesmo quando o diabo não me está tentando ativamente. Eu mesmo me tornei impuro, corrupto moralmente, poluído, ímpio. E essa questão é muito importante, jamais devemos deixá-la fora de consideração. E assim, irmãos, essa salvação é algo que nos livra do pecado dessa maneira tríplice. Dessa maneira tríplice. É uma libertação completa. É uma libertação completa. Não somos somente absolvidos da culpa do pecado. Não seremos somente feitos completamente imunes a todas as investidas e insinuações do diabo e dos seus poderes, mas virá o dia em que todos e cada um de nós seremos irrepreensíveis e inculpáveis. É o que eu estou dizendo. Eu, cada um de nós, cristãos, crentes, conscientes, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Como expressa Judas, seremos apresentados irrepreensíveis, essa é a palavra, irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, perante a glória de Deus. E esse, pois, o primeiro benefício que esta salvação faz. Livra-nos do pecado. No segundo ponto, faz algo mais, e esse segundo benefício é igualmente essencial, que eu gostaria que você enxergasse. Que a salvação nos reconcilia completamente com Deus. E é trágico, e é triste verificar quantas vezes isso é esquecido ou não é dito. Porque principalmente os meritórios, eles sempre estão esperando a sua atitude, o que você vai fazer para que você seja completamente reconciliado com Deus. Você tem que estar provando todo dia que você é merecedor disso, que você é merecedor dessa salvação, através das suas atitudes, através das suas decisões, principalmente através do seu livre-arbítrio. Por isso que eu sempre digo que confundir livre-arbítrio com liberdade de agência, irmãos, com a liberdade que nós temos, é trágico para o Evangelho. É trágico. Você nunca vai conseguir pelas suas próprias forças. Nunca. Você não vai conseguir desfrutar dessa plena salvação. Você não vai conseguir. Por esses 3 pontos que eu mencionei. Isso porque as pessoas apresentam a salvação como se simplesmente significasse perdão. Mas o perdão é apenas o começo. Apenas o começo. Se você vê esse segundo fato, que é muito maravilhoso e mais glorioso, antes da queda o homem estava em comunhão com Deus e gozava e se alegrava do seu companheirismo. Pela queda e pelo pecado ele perdeu essa bênção, ele perdeu essa comunhão. E não seremos salvos. O homem não será restaurado enquanto não for restabelecida a comunhão e não tivermos recuperado o companheirismo com Deus. Isso faz parte essencial da salvação, está incluído nesse grande vocábulo, no sentido em que é empregado por Paulo. E constantemente nós veremos o apóstolo Paulo expor abertamente. Ele se gloriava nessa palavra. A salvação. E uma terceira bênção, irmãos, incluída nesta definição geral da salvação, é que restabelece em nós a esperança da glória. Restabelece em nós a esperança da glória.
Quando o homem caiu em pecado, ficou sobre a ira de Deus, e a ira de Deus envia o culpado à destruição. A ira de Deus envia o culpado à destruição. Não adianta você acreditar no conto do vigário, meu querido. Ou do conto do pastor, do conto do apóstolo, do conto do bispo, ou do conto do presbítero, do conto de quem você quiser. A ira de Deus manda homens à destruição. E nós precisamos ser libertos da destruição. Deus é amor? É amor. Mas é justiça. Precisamos ser libertos da destruição. Precisamos ser libertos da ira vindoura. E certamente vocês notam que quando João Batista pregava, a mensagem era arrependei-vos. Ele chamava as pessoas para o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. Salvai-vos dessa geração perversa, fugir da ira vindoura. Paulo, quando anuncia, não me envergonho do evangelho, anuncia a salvação, ele está anunciando, olha, fuja dessa ira. Fujam da ira de Deus. Esse Papai Noel do universo que pregam todo domingo aí, não existe. O nosso Senhor repete exatamente as mesmas palavras. Não é a mensagem popular hoje, eu sei disso. Porém, faz parte essencial dessa salvação. As pessoas não compreendem isso, elas não gostam de falar sobre a ira de Deus. Me permitam então dizê-lo outra vez. O homem em pecado está sob a ira de Deus, e a ira de Deus envia o pecador à perdição, à destruição, e precisamos ser libertos dessa destruição. Se você acredita que vai por um tempo só, irmãos, veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O seu livre-arbítrio, ele não te exima da perdição, irmãos. O Senhor falou que colocou dois caminhos à nossa frente. Aí, o seu poder de decisão. Ou escolhe o bem ou escolhe o mal. Não tem uma terceira. O seu livre-arbítrio não te dá a oportunidade de você escolher uma terceira. Se você não escolher Cristo, você vai para o inferno. Ser destruído. Não tem uma terceira. Eu não quero nenhum dos dois. Você não tem esse poder de decisão. A sua liberdade de agência, a qual Deus colocou, falou, você escolhe um, escolhe o outro. Ponto final. Ele não te deu mais opção. Veja, ele não colocou, olha, faça o que você quiser, não, irmãos. Decida aí o que você é. Se você não quiser, nenhum dos dois não precisa servir a Deus, serve o que você quiser, fica tranquilo aí. Que depois que você morrer, eu não vou mandar você no inferno porque eu sou bom. Sou um Deus cheio de amor, não vou mandar ninguém para o inferno porque o inferno é uma coisa ruim. Então, quando você morrer, você não vira nada e está tudo resolvido. Não, meu querido, não. Você aceitando ou não aceitando, eu querendo ou não querendo, eu até desejaria que não fosse ninguém para o inferno, mas não é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ser libertos dessa destruição. A salvação é isso, nos dá a vida eterna, dá-nos vida sempiterna, dá-nos a esperança da glória. Apresenta-nos a possibilidade de passarmos a eternidade na presença de Deus em toda a sua glória. Isso faz parte essencial da salvação. E se não incluir-nos, não estaremos fazendo uma exposição completa, não estaremos dando uma definição completa desse empreendimento estupendo. E outra coisa, meus irmãos. Quem não deseja a Deus agora, não deseja a Deus nunca. Mas não tem como ficar distante de Deus. Ou você vai se relacionar com Ele no céu, ou você vai conhecer a ira dele no inferno. E aí está, em sua essência. Mas eu vou tentar falar de uma outra maneira. Eu sei que às vezes é mais proveitoso definir a salvação em termos do tempo. Isto é, relacionar a salvação se vocês
preferirem com o fator tempo, com o elemento tempo. E aí nós podemos fazer uma colocação. Na qualidade de cristão, podemos dizer que já estamos salvos. Por certo, vocês se lembram de como Paulo, ele fala, ele expressa ao escrever aos Coríntios, diz ele, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Somos salvos, o que significa fomos salvos. Há um aspecto da salvação que já está completo. Não precisa ser repetido jamais, como também nunca poderá ser desfeito. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Por exemplo, a sua inicial do capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Tendo sido justificados pela fé, já se deu o acontecimento. Feito está. A grande transação está feita. E veja que ele se expressa da seguinte maneira, no capítulo 6. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O cristão já está morto para o pecado, ele está morto para a lei. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1, é um versículo bem conhecido. Então é importante que entendamos bem isso. Porque na proporção em que não o entendemos, reduzimos a grandeza dessa salvação. O apóstolo se gloria nela, não se envergonha dela, ele se orgulha dela. Esta é a grande verdade que ele gosta de pregar. E por quê? Porque ele pode dizer que ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe em quem ele tem crido. E eu e você sabemos? Os seus pecados foram perdoados? Portanto, agora nenhuma condenação há para ele. E ele pode mostrar a outras pessoas como se chega a essa posição. A culpa é eliminada. Os cristãos estão mortos para a lei e para o pecado. Já morremos com Cristo. Fomos sepultados com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Já fomos justificados. E agora, obviamente, não podemos exagerar na ênfase a isso. Eu sei, irmãos, que nós temos que saber até como colocar. Fomos salvos nesse sentido e dessa maneira. Agora, é claro, é igualmente certo, em face da definição, dizer que estamos sendo salvos. Há um sentido em que a nossa salvação ainda não está completa. E foi por isso que o apóstolo teve que escrever a frase que acabei de citar. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É que o problema permanece. É que Paulo conta toda isso na carta ao Romano. Embora seja fato que as pessoas às quais ele escreveu estavam mortas para o pecado e mortas para a lei, não eram perfeitas. Nós não somos perfeitos. Somos culpados de pecados. E o apóstolo Paulo teve que escrever a sua carta em parte, a fim de tratar justamente dessa questão. Mas se você não compreender essa primeira parte, você não vai compreender nada sobre a carta aos Romanos. Porque a carta, em parte, a fim de tratar justamente dessa questão. Como, na verdade, teve que escrever todas as outras cartas. E aí está o problema do pecado. O pecado continua na vida do crente. E que dizer a respeito disso? Estamos em processo de libertação dele. Por isso que é ridículo esses cultos de libertação. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nós estamos nesse processo, e o processo é o Espírito Santo que está fazendo em nós. E essa é uma parte progressiva da salvação. E no sentido, Paulo resume dessa maneira quando diz no fim do capítulo 7, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E isso que está acontecendo, a salvação prossegue. E ele já dissera na ressonante declaração
que ele fala lá no capítulo 6, no versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós. O que é isso? É um elemento progressivo, um elemento contínuo, que vai prosseguindo. Vai prosseguindo. É um elemento contínuo. Há um sentido em que a salvação já aconteceu e, contudo, ainda está acontecendo. E se você vê no capítulo 8, o apóstolo Paulo, lá no versículo 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E aí está, como vocês veem, uma referência futura. E Paulo já disse nesse mesmo capítulo que nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso tudo é no futuro. Não há redenção do corpo nessa vida, é no futuro. Estamos esperando por isso, mesmo nós que temos as primícias do Espírito. E ele continua no capítulo 13, ele fala da expressa como uma declaração muito interessante, quando ele diz: a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Porque faz parte daquela grande declaração que veio. E eu vou ter que terminar, irmãos. Eu vou colocar aqui onde eu parei. Mas fique com essa palavra. E se Deus quiser, nós continuamos no próximo sábado, dando um pouquinho mais de ênfase para que eu não gostaria de pular. Ainda falta 4 páginas ainda, irmãos. Então, fique com essa palavra. Sábado que vem, se Deus quiser e permitir, nós estaremos de volta. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa estar falando a vida de cada irmão e de cada irmã. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém.